Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. Hoje, véspera da véspera do Ano Novo, nós temos aqui, não podíamos terminar o programa sem, primeiro, desejar um bom 2018 para todos nós, com bastante compreensão, mas também bastante garra para lutar pelos nossos sonhos. Contornar obstáculos, que sempre tem, e principalmente dar força para os amigos, para os companheiros de jornada, que muitas vezes, e eu gosto de citar recentemente o filme Liga da Justiça, em que os super-heróis, que todos eles têm superpoderes, e lá pelas tantas eles se unem e dizem, para eliminar um vilão comum, nós temos que unir nossas forças. Então é isso, a mensagem é essa. 2018, para ter sucesso em tudo que a gente quiser, vamos unir nossas forças e não separar, porque já diziam os antigos, né, um ditado bastante velho, dividir sempre é interesse do dominador. Quem quer dominar a gente quer nos dividir e não é isso que a gente quer. Então, para terminar o programa, o ano de 2017, com o programa Jovens Pensadores, eu trouxe aqui mais uma vez meu queridíssimo amigo Luiz Fernando Almeida, que vamos falar aqui de algumas coisas, mas principalmente da peça dele, Gotas de Codeína, que ele está levando em São Paulo e que foi indicada para um prêmio, e ele vai contar para a gente isso aqui. Boa tarde, meu amigo querido Luiz. Boa tarde, Rosilma. Tudo bem? Muito bom terminar o ano com você. Que privilégio, obrigado pelo convite. Vamos começar o ano bem. Se Deus quiser. É muito bom a gente começar o ano com um grande amigo. Tá todo mundo né? nessa torcida, eu acredito, né? Emanando boas energias. 2017 foi um ano muito difícil, Foi. Né? Muito em difícil. todos os aspectos. Mas eu acredito, sim, que 2018 venha mais tranquilo e como você falou, se todo mundo pensar de forma coletiva, se todo mundo pensar no próximo, estender a mãozinha para o amiguinho, vai ficar mais fácil de levar. Sim. Né? E muito obrigado, muito legal estar aqui no último programa. Aliás, eu queria falar aqui de um outro amigo meu, vou falar aqui de uma pulseira que eu estou usando aqui, que é a pulseira do movimento do qual eu tenho a honra de fazer parte, que é o movimento 3Ps, do meu querido amigo Joel Moraes, um beijão para você, que é responsável por esse projeto maravilhoso em que 72 pessoas foram tão generosas de partilhar os seus fracassos, porque sucesso é fácil partilhar, né? Mas fracasso e a volta por cima, história de superação, dificuldades. Então, parabéns, o livro é um sucesso, não há pessoa que não elogie, de saber que, puxa, não sou só eu que estou na dificuldade, outras pessoas já estiveram em pior situação e superaram. Então, ele tem essa pulseirinha, ele falou assim, eu não sei por que é vermelho, eu gosto tanto de vermelho, mas eu sei, é paixão pelo que faz. 3Ps. Pessoas precisam de pessoas, que é isso que nós estamos falando, né, Luiz? Sim, e que é também um pouco sobre isso que a gente fala no espetáculo no Gotas de Codeína. Né? O Gotas de Codeína é um espetáculo que fala sobre dois temas que são tabus na sociedade, que é o suicídio e a sexualidade. Né? E foi indicado para um prêmio, não foi? A gente foi indicado, eu recebi a notícia ontem, que nós estamos indicados entre os espetáculos de 2017 com foco em temática LGBT, que estiveram em cartaz em São Paulo, pelo Guia Gay São Paulo, que é uma publicação especializada, e aí eles indicaram alguns trabalhos que ficaram em cartaz na cidade de São Paulo esse ano, e por um acaso a gente acabou de terminar uma temporada lá, e tivemos a surpresa de receber a indicação. É uma indicação, não é um prêmio técnico, né? Não é um prêmio específico para teatro, é um prêmio que essa publicação LGBT dá para as pessoas que de alguma forma fazem a diferença no segmento LGBT e trabalham com essa temática, mas essa indicação é sempre muito bacana, porque... Causou impacto. E porque quem não quer ser lembrado, né? A gente já tem um ofício que é um trabalho tão duro, tão desvalorizado. Então, quando vem uma indicação, é como um bálsamo, né? É como um pouquinho de ar para você respirar e seguir em frente. A gente encerrou agora, ficamos em cartaz de outubro até o final de novembro em São Paulo, no Estúdio Lâmina, que é um ateliê de artes colaborativo, tem vários artistas residentes ali.
E a gente fez o espetáculo num lugar com vista para o viaduto do Chá, que por ironia do destino é um dos pontos mais procurados pelos suicidas na cidade de São Paulo. E lá, eu sei que aqui quando você faz num ambiente mais intimista, só para 10 pessoas. Lá também repetiu esse formato? Também, lá não era um teatro, ela como é um ateliê e é num prédio, então eu tinha um espaço físico como um apartamento. Com a diferença de que quando eu faço aqui, eu faço em apartamentos e circulo por diversos cômodos e tal. Lá eu ficava mais parado dentro de um espaço só. Porém, com essa vista para o viaduto do Chá, que me possibilitou narrar essa história, utilizando esse espaço para mostrar para as pessoas de São Paulo o quanto é importante olhar para aquele viaduto de uma outra forma, não só como um cartão postal. E é muito louco, porque eu fiquei 2 meses em cartaz em São Paulo e durante esses 2 meses, 4 pessoas se jogaram do viaduto. Então, assim, com esse trabalho, a gente tem a ideia de conscientizar todo mundo, mas conta uma história com foco na população LGBT sobre suicídio, né? Que por um acaso está atrelada à sexualidade, à não aceitação da sexualidade de um homem casado e com filhos e que não consegue sair do armário e tudo mais. Mas essa história poderia ser vivida por qualquer pessoa, independentemente da sexualidade. E lá vocês também fazem aquele depois da peça, o debate também? Sempre depois do espetáculo a gente conduz um debate para falar sobre esses 2 temas e, na verdade, os seus desdobramentos, né? A nossa preocupação é porque assim, esses índices estão aumentando gradativamente. A gente vive tempos muito malucos, né? As pessoas estão adoecendo de ficarem online, por exemplo, né? As pessoas estão sendo diagnosticadas com depressão, com transtorno de ansiedade generalizada, com pânico, né? Eu digo que o Facebook veio para deixar todo mundo deprimidinho junto. É uma graça. E eu tenho lido também a respeito de que tem até um teste que você faz, né? Se a pessoa é viciada ou não, né? Os assim, jovens, né? Principalmente, porque quem é mais maduro, que passou por uma fase não só de mídias sociais, ele tem a comparação e ele talvez possa se controlar. Não, Rosima, não acredito nisso. Nem todos, mas o jovem que nasceu sob essa égide, ele não tem comparação, então para ele é normal mas nós somos da geração pré-internet e nós somos viciadíssimos em estar conectados. Você é uma pessoa super conectada. Eu tenho feito um exercício diário para ser menos conectado, embora precise estar conectado. Né? Porque também tem a parte profissional, né? Sim, tem tudo. A parte profissional, a parte social, né? As pessoas, elas não se encontram quase hoje em dia. Elas se relacionam online. Quando elas se encontram, mas elas estão online. Sim. Nós estamos sentados aqui e os nossos telefones estão ao nosso lado. Então, assim... e nesse debate a gente fala sobre o suicídio, sobre a sexualidade, mas também sobre todos esses desdobramentos e tenta questionar também um pouco a nossa relação com esses novos tempos, a nossa relação com o próximo, né? O quanto a gente poderia ser mais útil se a gente levantasse a cabeça da tela do telefone e olhasse para o amiguinho do lado de verdade. Quando o amiguinho vem conversar, a gente... Espera um pouquinho. Um amiguinho, a família, a mãe... E deixa eu te perguntar uma coisa, Luiz. Existe até um psiquiatra famoso que vende livro pra caramba e não é por isso que ele é desqualificado. Porque às vezes quando a pessoa vende muito livro, isso aí é superficial. Não é, né? Eu já li alguns livros dele, ele é muito bom. E eu descobri esse psiquiatra fazendo um curso na área de educação. Ele foi citado. E aí eu fui atrás e li alguns livros dele, gostei muito. E ele é o Augusto Cury, né? Que ele fala da síndrome do pensamento acelerado, que é justamente essa história de você ficar sempre conectado, sempre com um monte de informação, só que você não tem tempo de processar, e aí vem um amigo para falar contigo, espera um pouquinho, e aí você está lá, desesperado, e se fica, por exemplo, né? Eu não sou muito assim não, porque eu hoje mesmo tive que voltar a pegar o celular, porque eu gosto de tirar fotografia do programa com o celular para depois poder divulgar, e eu já estava no elevador descendo, ai caramba, esqueci o celular, porque também, se eu esqueço e estou no elevador, não
não volto. Tá. Mas como eu ia fazer o programa, eu tive que voltar. Eu volto. Esteja onde estiver. Então ele fala justamente isso, né? A ânsia de você. Tem gente, por exemplo, que dorme abraçado no celular e acorda quando tem o recadinho. Fica lá, plilim, plilim, o meu celular é mudo. Eu justamente, porque é normal, né, Luiz? Você escuta uma campainha, você já está treinado para obedecer. Sim. Desde o tempo do telefone antigo de Ficou discar. orgânico. Ficou orgânico. Então o que eu fiz? Eu mudeço o meu celular. Que é porque quando eu tenho tempo, eu vou lá ver se tem alguma coisa, se alguém morreu. Você sabe que a partir desse trabalho, eu estou em cartaz 2 anos e meio com Gotas. E a partir desse trabalho, eu comecei a rever mesmo a necessidade do que eu compartilho nas redes sociais, a qualidade do que eu compartilho e do que eu visualizo nas redes sociais. Que a gente está aprendendo, né, Luiz? E o tempo que você fica conectado. Que eu fico conectado. Então, assim... O que você acha disso que o Augusto Cury fala do síndrome do pensamento acelerado? Que é justamente essa quantidade de informação. Eu acho que talvez essa síndrome do pensamento acelerado seja aí também um ponto de partida para uma série de outras síndromes. As do pânico, né? Porque você fica num estágio de agitação contínua o tempo todo para quê? Transtorno de ansiedade. Pra quê? Então, assim... Você sempre fica achando que tem alguma coisa que precisava ser feita, mas você não sabe bem o que é. E você tá sempre... E é muito louco, porque a gente não se dá conta, né? Como é que chama quando a gente é conectado a alguém numa rede social? Seguir. Então, você segue uma pessoa. Você fica obsessivo em ver tudo que aquela pessoa está fazendo. O nome já diz. Você segue aquela pessoa. Então, assim... Não quero ninguém me seguindo, não, pelo amor de Deus. Mas não nesse sentido. Você não decide. Não nesse São sentido. Os seguidores. Não nesse sentido, você entende? Eu acho legal ter uma rede, um networking, uma rede grande de conexão e tudo mais, mas eu quero qualidade nisso. Eu não quero essa coisa obsessiva e não quero ser assim com as pessoas. Eu não quero ficar o tempo inteiro em função de alguém nas redes sociais olhando o que a pessoa fez. Olha lá, fulano está ali, Beltrano, olha a roupa. Tipo, a gente gasta muita energia, Sim, demanda muito tempo e coloca a gente vibrando numa energia que não... Para mim, eu não sei se vale tão a pena. Repito, sou usuário emocionalmente, hard. Né? Sou usuário, exatamente, sou usuário hard de redes sociais porque eu preciso... É o seu trabalho, para né? trabalhar. Mas assim, até onde é o meu limite? O quanto isso me deixa ansioso, o quanto isso me desestabiliza, o quanto ver um post negativo ou que fica incitando ódio ali na minha timeline me perturba. Então eu não quero. Né? Então eu passei a filtrar. Então eu tenho passado, a partir desse espetáculo, por um processo de reeducação. Mas é muito difícil, porque a gente vacila o tempo todo. O ator aprende mais do que o público? Com a peça que ele encena? Não necessariamente, Rosilma, porque há atores e atores, né? Mas eu acho que quando você faz um trabalho como eu venho fazendo, que é o que a gente chama de teatro convivencional, né? Tem até um cara boliviano que tem um estudo sobre isso, né? Que é quando ele fala que ele questiona se a dramaturgia é mais importante que a convivência com o público. Né? E como eu tenho um espetáculo onde tudo é muito próximo, onde é uma conversa mesmo com o público, eu acho que eu aprendo muito. Mas eu não tenho um feedback geral de todo mundo que assiste o meu trabalho, no sentido de de saber, depois que essa pessoa chegou em casa, o quanto ela foi modificada, se é que por um acaso ela foi modificada. E se ela percebe também. Se ela se permitiu. Porque às vezes a mudança também não é imediata. Exato. Então, como eu não tenho esse feedback, eu não posso dizer para você com certeza se eu absorvo mais. Mas o que eu posso te dizer é que eu tenho que absorver constantemente. Né? Então, eu tenho que, por exemplo, então a partir do momento em que eu me propus a fazer um espetáculo que fala sobre sexualidade, sobre suicídio, então são 2 temas que eu estou antenado e procurando e fuçando, e você vira meio um para-raio, uma parabólica, também as coisas começam a chegar em você, porque todo mundo sabe que você está estudando, está trabalhando com isso. Então, foram
foram temas que acabaram ficando no meu dia a dia, no meu cotidiano. E o peso de tudo isso? Como é que você depois vai para casa? Você consegue digerir isso? Você sabe que quando eu estreiei, tem uma amiga minha, Cláudia, beijo Cláudia, logo que eu estreiei esse espetáculo, ela me mandou uma mensagem no Facebook falando: Luiz, por favor, procure um centro, vá se tratar. Você está lidando com uma energia muito forte, é um tema muito forte. E você é muito intenso na sua interpretação. E tudo mais, tá. E eu fiquei com aquilo, para mim, eu não tenho uma religião, eu só tenho uma formação cristã, mas eu não frequento nenhum espaço religioso com fervor. Eu gosto de uma hora ir num lugar, uma outra hora em outro lugar. Você sabe que eu não fico pesado de falar sobre esse tema. No começo, sim. Mas depois... É um exorcismo? Você sente? Não é um exorcismo porque eu nunca senti vontade de me matar e não estou contando a minha história, não é ficção. Uhum. Mas de certa forma você... Eu absorvo porque eu escuto histórias de pessoas que vão me assistir e falam que, por exemplo, já tentaram tirar a própria vida. Em São Paulo teve uma menina que acabou o espetáculo, a menina veio dar um show comigo porque ela se confundiu entre o personagem e o ator. Então Entendi. que é uma coisa que é comum para quem está em depressão profunda, te perder um pouco da noção da realidade. Sim. E ela foi assistir porque ela precisava falar. E ela conversou com o personagem durante a peça inteira. Então, assim, eu absorvo essas coisas, mas eu acho que com o tempo também eu aprendi a meio que, tipo, virar, sabe, um para-raio, assim. Sim. Eu, puf, e já mando embora. Quando eu fazia na minha casa no começo... E terminava, eu fazia todo um ritual depois que terminava, porque eu fazia dentro da minha casa, né? E aí depois que eu fui indo para os espaços, eu passei Você acaba criando um distanciamento para lidar com essas questões. Mas, ao mesmo tempo, são assuntos que estão girando em torno de mim o tempo inteiro. Eu não posso fazer um espetáculo como esse e não falar com propriedade sobre o assunto. Porque seria falso, eu estaria ali apenas... Você está sempre estudando o assunto. O ator tem que estar sempre estudando. Né? E tudo para o ator, a gente trabalha com o nosso principal material, é a observação do ser humano. Né? Aquela coisa fiscal de praia, sabe? É um pouco o fiscal do ser humano. Sim. Porque tudo para mim, né? A forma como você senta, como você se expressa, vai ficar guardado na minha memória e daqui a um tempo eu vou ter que fazer uma apresentadora de TV num espetáculo e eu vou lembrar de você e eu vou me apropriar. Isso fantástico. O artista, né, que é capaz de incorporar uma outra pessoa e imitar, e você olha e sabe. Isso é uma habilidade. Mas às vezes nem é a imitação, mas às vezes é que assim, que para tornar verdadeiro a gente tem que se inspirar em alguém que é muito de verdade. Sim. Porque aí as pessoas reconhecem esses traços, né? Sim. Então, assim, eu não quero ir hoje em dia ao teatro, isso acabou, eu acho, né? Ainda tem gente que faz, eu respeito, mas eu não quero ir ao teatro e ver aquelas interpretações. Sim. Isso não interessa mais, eu acho. Né? Eu acho que hoje o público procura dialogar com o artista, dialogar com o trabalho, para que haja de fato essa troca. Se ver um pouco, né? Exatamente, para que o artista seja um pouco espelho daquele público. E é isso que eu tento fazer com esse trabalho, eu tento ser um pouco espelho e mostrar para as pessoas que muitas vezes carregam todas as suas fraquezas, como no livro que você citou, que é possível e que é normal e que a vida é uma roda gigante, uma hora a gente está em cima, uma hora a gente está embaixo, e ela é uma montanha-russa, e a gente, embora tenha dificuldade de lidar com todas as adversidades, é possível seguir. Né? Que ninguém que está necessariamente profundamente deprimido, pensando em tirar a sua própria vida, precisa chegar às vias de fato. Óbvio que essa pessoa não vai entender isso sozinho. Exatamente. Depende do amiguinho tirar a cabeça do celular. Exatamente. E tá ali dando o apoio, o suporte, o amor que aquela pessoa precisa para preencher aquele vazio imensurável. Exatamente. Que ela carrega. Né? Mas assim, é possível. É um pensamento filosófico, é super ripongo, e eu não sou nada hippie, mas assim... Não, mas é verdade, porque eu acho assim...
Muita gente fala isso, não vou ser a primeira a falar, mas a verdade é que a gente nasce sozinho e morre sozinho. E essa solidão nos acompanha desde que a gente nasce, porque a gente é grudado na mãe e desgruda, e aquela separação nos acompanha a vida inteira, né? Então, cada um de nós, alguns não conseguem, mas muitos de nós conseguem descobrir qual é o caminho de um conforto maior. Porque a dor existe em todos, né? Por isso que eu falo, terapia de graça para a humanidade. Então... Né? O dia que a humanidade tiver uma bolsa terapia e o ser humano tiver a possibilidade de ter um profissional ali ajudando ele a olhar para dentro de si, exatamente, as coisas vão ficar muito mais fáceis. Então, na semana passada, o Lucas, que estava sentado exatamente aí, ele falou exatamente isso. Como é que eu posso ajudar as pessoas me conhecendo primeiro? E me transformando primeiro. Aí sim, eu posso me abrir para os outros. Porque enquanto a gente estiver procurando o sucesso da gente, a felicidade da gente no outro, porque ele não fez, porque ele é assim, porque ela é de outro jeito, eu acho que não é por aí. Outra coisa também que eu acho importante, pelo menos para mim serviu, né? Não focar tanto nas minhas dores, porque as dores não passam, né? Você de vez em quando toma um analgésico para melhorar um pouquinho, mas as dores não passam. Então, qual foi o meu caminho? Me preocupar com as dores dos outros, que as dores dos outros eu posso ajudar. A minha mesma eu não consigo muito. Então eu vou ajudar as pessoas que têm dores parecidas ou dores diferentes, porque as dores são as mesmas. Uma vez teve um garoto aí, sentado onde você está, um suíço, que estava fazendo um intercâmbio aqui no Brasil, e antes de ir embora ele esteve aqui, um garotinho de 17 anos, que aprendeu português vindo para o Brasil, porque ele não sabia. Nós, para irmos para o exterior, temos que falar fluentemente o inglês. Ele vem para cá e não sabe português, mas aprendeu. E ele, falando bem o português, mas com aquela estrutura muito simples, né, de uma pessoa que começou a aprender a língua há pouco tempo, falou assim: eu estive visitando os índios, né, se não me engano, em Itanhaém, e eu achei muito bacana, porque eles são como nós. Riem quando estão contentes e choram quando estão tristes. Eu nunca mais esqueci dessa frase dele, porque é de uma simplicidade, mas de uma verdade. Então, se é assim, e eu choro quando eu estou triste e rio quando eu estou alegre, então é possível me comunicar com qualquer pessoa e ajudar as pessoas até a entenderem um pouco as suas dores, enfim. E os amigos, né? Porque os amigos são tudo, né? Os amigos são tudo pra gente. Eu acho, Rosilma, que assim, a gente precisa mesmo, de uma maneira geral, rever. Isso quando eu falo, eu estou me incluindo nisso, né? Não tem nenhuma exclusão, mas rever a forma como a gente tem se relacionado com as pessoas próximas, no trabalho, na vida, porque as coisas estão indo para um caminho que é muito perigoso, sabe? As pessoas estão muito à flor da pele. Então, assim, tudo é um surto, tudo é uma vontade de esganar, tudo é mesquinho, trapaceiro, aproveitador, tudo é muito estranho. A gente tá vivendo uma era muito maluca, então eu acho que a gente tá no momento de a gente também começar a dar uma desacelerada, sabe? Assim, porque não tem como. Então, assim, cara, que a gente faz? Ou a gente começa a rever a maneira como a gente lida com essas relações, ou daqui a pouco as pessoas estão se matando nas ruas. Você sabe, não há Luiz, tolerância, Rosima, para nada. Você sabe que eu tenho notado que, infelizmente, não é só no Brasil. Não, é global. Eu gosto muito de assistir filmes, né? Então, eu assisti recentemente um filme inglês, passou até aqui no Miramar, e depois agora tem no Netflix, até recomendo quem assistir, vale a pena, chama Eu, Daniel Blake. É uma pessoa, você viu? Vi, é muito legal. Uma pessoa com 59 anos que tem um ataque cardíaco e não pode mais trabalhar, e o filme todinho ele atrás do seguro-desemprego ou do auxílio-doença, porque ele está numa encruzilhada, não pode trabalhar e não recebe auxílio, né? E nessa dor, ele consegue amenizar a dor do outro, né? Que é a garota com os filhos, que também
é outra pessoa sofrida. E aí você fica pensando assim no filme, caramba, é Inglaterra. Eu pensei que isso só acontecesse no Brasil. E outros filmes que eu tenho visto em relação à violência, intolerância religiosa, política, de ideias, Sobre enfim. a internet mesmo, tem muitos documentários recentes mostrando as consequências de estarmos tão online. Ah, o que esse cara está falando na televisão? Ele é um babaca, eu sei que ele está sempre conectado. Não, não é isso. Mas assim, é a forma como a gente usa. A gente está sendo engolido pela internet sem perceber. E assim, em função disso, as pessoas estão ficando cheias de transtornos, estão ficando donas da razão, a gente perdeu a qualidade nos relacionamentos. Então, nós estávamos falando no intervalo de um transtorno que eu fiquei curiosa. Como é o nome? Chama TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Isso. Você acha que é fruto de tudo isso que a gente está conversando? Na verdade, assim, tem muita gente que tem se diagnosticada com TAG em função da sua relação online, da sua vida online, porque ficam ansiosas esperando um próximo post, ou um próximo vídeo, ou um próximo, sei lá, uma próxima foto de alguém que ela segue, né? Então, isso é possível que as pessoas também entrem por aí. Mas o transtorno de ansiedade generalizada, ele está relacionado intimamente com a depressão profunda também, né? Então, e a ansiedade fica tão insuportável que a pessoa começa, na verdade, a não dar conta, a perder o foco, por exemplo. Para uma pessoa ansiosa é muito difícil ela ler um livro. Ela não consegue ler um livro, porque ela está sempre ansiosa. Então, a pessoa ansiosa é aquela que vai chegar 20 minutos antes. Perde o foco, perde a concentração. Na verdade, se coloca num estado de ansiedade que isso é maléfico, né? Isso vira uma autossabotagem, as pessoas não se percebem. Assim como a depressão, né? Eu tenho uma amiga jornalista, a Nina Lemos, já escreveu para a Folha, ela hoje mora em Berlim, mas ela tinha aquele site 2 Neurônio, que foi um site feminista, que estava no portal UOL, fez sucesso na década de 90, no começo dos anos 2000, e ela escreveu um post falando sobre isso. O Facebook está deixando todos nós deprimidinhos juntos. E é um pouco isso, né? Porque se você só vê, os algoritmos, eles te mandam postagens de acordo com as suas pesquisas, com o seu interesse, com as pessoas. Eles fazem lá um samba do crioulo doido e eles ficam te mandando. Então, se você é uma pessoa que está muito no momento de euforia, alimentando muita coisa de raiva, de ódio, na sua timeline vai aparecer esse tipo de coisa. Se você pesquisar tênis branco no Google, uma hora depois está aparecendo tudo sobre tênis branco na sua timeline. A gente vigiado o tempo inteiro nesse sentido. E aí, só que se a gente não tem conhecimento dessas coisas, a gente vai se colocando num estado, né? Por exemplo, a história do tênis. Você pesquisa tênis branco no Google. De repente, no Instagram aparece anúncio de tênis branco para você, no Facebook aparece anúncio de tênis. Qualquer coisa que você for, tem anúncio de tênis branco. Você vai ficando no estádio. Aí você não tem a grana para comprar. Mas você está sendo perseguido por pop-up de tênis branco em todos os lugares. Isso vai te colocando no estágio de ansiedade. Luiz, é o seguinte, estamos terminando o ano. Tá. O Luiz vai vir aqui mais vezes, porque Com quando ele vem, prazer. nem tem intervalo o programa, né? Porque nós aqui nos amamos e é sempre... Isso aqui é um jovem pensador, pensamento criativo, crítico. Vamos começar 2018 menos conectados pela internet, mas pessoalmente, no amigo, sim. Bom 2018 para todos e que esse programa possa continuar junto com vocês por vários anos, se vocês acharem interessante. Fique com a gente sábado que vem, às 15 horas, com reprise segunda-feira, às 17h30. Lembrando que pomos no YouTube e que janeiro é mês das nossas férias e nós vamos repetir aí 4 fins de semana os melhores programas aí e um deles vai ser esse papo gostoso que nós tivemos com o meu querido Luiz Fernando Almeida. Até lá!